Boa tarde. O nível do Rio Negro já ultrapassa a cota de emergência. 21 municípios do estado já decretaram situação de emergência. Esta manhã, o nível do Rio Negro chegou à marca de 28 metros e 99 centímetros, uma subida de 5 centímetros só nas últimas 24 horas. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a cheia deste ano já ultrapassa a média das enchentes registradas há mais de 100 anos. A última previsão nossa indicava que o Rio Negro poderia oscilar entre 28,76 metros até 29,46 metros. Então hoje estamos dentro dessa faixa de prevista. No entanto, a subida do rio é uma tendência para os próximos dias, mas vai depender ainda das chuvas que vão cair na Bacia do Negro e o efeito de represamento que o Rio Solimões provoca no Rio Negro. Com o nível do Rio Negro 5 centímetros acima da cota de emergência estipulada pelo Serviço Geológico do Brasil, as casas que ficam às margens dos igarapés de Manaus já começam a ser atingidas pela água. E a preocupação dos moradores é que o rio continua subindo. O rio está subindo, a gente não está tendo ajuda nem da prefeitura, nem do governo. E só é promessa, todo ano é promessa, promessa, promessa. Olha, a ponte entrou na água, eles não vieram ajeitar a ponte para a gente não pisar na água. No Beco Boa Sorte, no bairro Presidente Vargas, algumas casas já estão isoladas. Passagem aqui, as crianças, as crianças passam por aqui para ir para a escola, estão deixando de ir para a escola por causa disso. Então... Na rua Pico das Águas, no São Geraldo, os moradores estão assustados com a velocidade da subida das águas. Tem enchido bastante. Aí quando dá uma chuva, aí que enche mesmo, né? Aí a água não volta mais. De ontem para hoje, olha, isso aqui tá com terra ainda, mas agora já tá lavando aqui. Sofrimento maior é para este aposentado. Cadeirante, ele diz que vive preso dentro de casa por conta da dificuldade de se locomover nas pontes improvisadas construídas pelos próprios moradores. Não estou saindo mais de casa, porque para não cair aí dentro. Só tem uma coisa, se eu sair daqui, nunca mais eu moro em beira de alagamento. Isso aí eu digo você com certeza. Os órgãos responsáveis pelo monitoramento do nível dos rios ainda não sabem com precisão até quando as águas vão continuar a subir por conta da grande oscilação dos picos de cheia registrados nos últimos anos. Em 2009, por exemplo, o nível máximo foi registrado no dia 1º de julho, quando as águas atingiram a marca dos 29 metros e 77 centímetros. Em 2012, ano da cheia recorde, o Rio Negro atingiu 29 metros e 97 centímetros no dia 31 de maio. Para otimizar o serviço de monitoramento do Rio Negro, novos postos de controle estão sendo instalados. São 40 estações doadas pela Agência Nacional das Águas e a prioridade é que elas sejam instaladas na região metropolitana de Manaus. Já foram instaladas 6 estações e, portanto, isso é importante porque esse dado vai vir de forma mais rápida. Em todo o Amazonas, 21 municípios já decretaram situação de emergência. Agora à tarde, órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado estiveram reunidos em uma reunião para poder produzir um relatório sobre a atual situação de Manaus em relação à cheia deste ano. Esse relatório deve ser entregue hoje à noite ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, que irá definir se decreta ou não situação de emergência para a capital. E ao que tudo indica, deve continuar chovendo na capital e na maior parte das cidades do interior. Confira agora a previsão do tempo. A previsão para quinta-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtos períodos de sol. São previstas pancadas de chuva com trovoadas. Mínima em Manaus de 24 e máxima de 32. Em Iranduba e Parintins, a mínima também é de 24 e a máxima fica entre 31 e 32 graus. O comando da 12ª Região Militar entregou nesta manhã contratos de concessão de terra a moradores de uma comunidade da região do Puraquequara, que estaria localizada dentro da área de treinamento do SIGS. É a primeira vez que o Exército entra em acordo com os ribeirinhos para acabar com a disputa por terra. Dona Maria está motivada. Ela diz que vai crescer com a produção de pé de moleque, que é toda vendida para Manaus. O documento da terra que nós recebemos, nós estamos querendo agora produzir mais, né? Produzir mais
a gente trabalhar mais no roçado. O entusiasmo na comunidade União e Progresso veio com a liberação do contrato de concessão de direito real de uso resolúvel da terra. Na prática, as famílias de produtores rurais que ocupam a área regularizam os lotes localizados nos limites do Centro de Instrução de Guerra na Selva, com o aval da União. Os moradores se comprometem a não agredir o meio ambiente ou aumentar a área do imóvel. O Exército pode fazer inspeção no local e realizar exercício militar, desde que não prejudique as benfeitorias. A gente espera continuar vivendo bem aqui na nossa comunidade. Esperamos ter bastante apoio do Exército, que a gente sempre teve o apoio do Exército, mas que o Exército apoie mais e mais a gente. Tranquilidade, paz, harmonia, tudo isso. Ao todo, cerca de 400 famílias de 5 comunidades ao longo do Rio Amazonas e afluentes estão em situação parecida. O Exército também abriu diálogo com outras 3 comunidades que estariam dentro de área militar nessa região do Puraquequara. É onde os moradores travam uma disputa pela terra contra os militares há vários anos. Eles alegam ter o título definitivo das propriedades. Em setembro de 2011, o Band Cidade mostrou que alguns ribeirinhos tinham escrituras dos lotes e já ocupavam os terrenos desde o início do século passado, como é o caso do seu Doramir, que vive na comunidade jatuarana. Nunca vendemos essa propriedade. De 1903, elas são tituladas, é regular, pagamos os nossos tributos para a Receita Federal, né? Mas mesmo assim os homens dizem que o meu título caducou. Nesta manhã, o comandante da 12ª Região Militar disse que o objetivo é dar uma solução definitiva ao caso e quem comprovar a validade do título terá o direito reconhecido. Essas negociações elas já estão em curso. São poucas as famílias que ainda estão alegando que têm o título de posse da terra, mas se realmente eles provarem, nós não temos problema nenhum em passar a reconhecer aquele título, desde que a Secretaria do Patrimônio da União reconheça, a Advocacia Geral da União, os órgãos que são competentes para tal, reconheçam esse título, não há problema para o Exército. Lourenço, que também vive em Jatuarana, quer assinar o acordo com o Exército para receber o contrato de concessão do lote. Vai chegar o tempo da luz, né, para a gente, que nós mais precisa, também da luz e a terra, né, também, documento que vão querer dar para nós. Né? Os produtores da comunidade São Pedro da Costa do Tabucal, que já assinaram o acordo com o Exército, serão os próximos beneficiados. A ideia é regularizar todo mundo, com o exemplo que teve a comunidade aqui da União e Progresso. As outras todas vão ver que o Exército quer ajudar. O Luz para Todos está aí, para que o progresso chegue a todas essas comunidades. E na manhã de hoje, Rafael Souza foi ouvido durante uma audiência de instrução relativa à acusação de tentativa de homicídio contra a juíza federal Jaisa Frache. Neto Cavalcante tem mais informações. A audiência de Rafael Souza, marcada para as 8h30 da manhã, começou com mais de 1 hora de atraso. A Justiça precisou usar a condução coercitiva, que é quando o oficial de Justiça precisa ir pessoalmente buscar uma das testemunhas convocadas para depor. Além de Rafael, um coronel e um soldado da Polícia Militar também são réus neste caso. Eles são acusados de envolvimento na morte de Luiz João Macedo, o Luiz Pulga, crime ocorrido em 2008. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Veja a seguir, FAPEAM comemora 10 anos de existência e entrega prêmio de jornalismo científico. Iano Sérgio foi um dos vencedores. E ainda, a partir de hoje, todos os bebês nascidos nas maternidades públicas do estado devem ser submetidos ao teste do coraçãozinho.